No tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo começou a pregoar o Evangelho de, de Deus que ele recebeu do Pai para a salvação de toda a humanidade, quando ele começou a provocar muitas situações adversas. E o principal ponto foi muitos dos judeus começaram a obter ódio dele, começaram a ter raiva, que eram religiosos. Precisamos entender que Jesus veio primeiramente para salvar Israel, que era o povo de Deus. E quando ele começou a pregoar as palavras de Deus que ele recebeu, essas palavras começou a provocar nos judeus ira, ódio e insatisfação. Resumindo, acabaram matando o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele entregou o Evangelho aos apóstolos, muitos dos apóstolos começaram a ser perseguidos. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, 4, em diante mais ou menos. É o apóstolo Pedro e João. Eles foram presos, foram mantidos em prisão, por anunciar o Nazareno, o Cristo de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele é Saulo de Tarso. Ele foi instruído por Gamaliel, era fariseu. Paulo era um doutor da lei, estudado, e conhecia muito toda a lei de Moisés. E ele era praticante do judaísmo, mas começou a perseguir a igreja de Deus. Esse é um fato inegável, biblicamente falando, que Jesus edificou uma igreja e todos os primeiros cristãos creram nele e começaram a obedecer o Evangelho de Cristo, porque eles foram chamados para ser selados em um novo pacto. Todos eles eram judeus, Pedro, João, Tiago, André, etc. E Paulo também era judeu, e ele não conheceu Jesus Cristo. E ele começou a perseguir a igreja de Deus. Aí Jesus se apresentou a ele, chamou ele, e ele se tornou um apóstolo de Jesus Cristo. Resumindo, apóstolo dos gentios. 13:47 de Atos, a Bíblia diz que Paulo foi chamado por Cristo Jesus para ser apóstolo dos gentios. Significa o plano de salvação a outras pessoas fora da linhagem de Israel já começou a ser aplicado por Deus através do apóstolo Paulo. Por isso que Jesus disse que ainda tem outras ovelhas que não são desse redil. Os tolos de alguns líderes religiosos diz que ele usa esses versículos para dar ocasião a eles fundar tantas igrejas e dizer que não importa a igreja. Não importa. O ponto de eu estar declarando isso aqui, meus queridos, de eu estar anunciando isso aqui para vocês hoje nós, principalmente em nosso Brasil, praticamente boa parte dos brasileiros são religiosos. Mas a Bíblia fala que depois dos apóstolos, todas as nações foram enganadas pelo Espírito que não veio de Deus, em que possuíram os homens que sem prudência acharam que conheciam as palavras de Deus e saíram anunciando. O Espírito guiaram eles para quê? Para enganar muitas pessoas. Resultado, estamos num tempo em que há muitas igrejas e os líderes das igrejas falam as palavras diabólicas que as pessoas nem percebem o que eles estão falando. Igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, mas as pessoas não percebem que está dentro de uma igreja, ou melhor, dentro de uma sepultura. Isso é espiritualmente falando. Por quê? Porque se as pessoas ouvissem o que eles falam e prestassem atenção, as pessoas não iam mais nas igrejas deles. Porque eles estão dizendo, igreja não salva ninguém. Mas por que eles querem as pessoas dentro das igrejas? Entendeu, meus queridos? Neste exato momento, é um ponto em que muitas pessoas que dizem ser cristão se incomodam.
e criam revolta quando alguém fala sobre essas coisas. Por quê? Porque o Espírito que as pessoas receberam não veio de Deus. Então, é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Para que vocês acordem desse mundo espiritual que estão dormindo, que foram mortos por os líderes que não foram enviados por Deus. Certo? Então, infelizmente, muitas pessoas vão perecer, meus queridos. Por quê? Porque as pessoas diz que estão em Cristo, mas não sabem onde é que estão. Por quê? Ainda hoje um colega me perguntou, eu sou de uma religião tal, mas eu estou em nome de Jesus. Estou em nome de Jesus, mas é muita, sabe, muita cegueira da parte de Satanás se as pessoas não entenderem a lógica. Porque a palavra em é uma preposição que indica um lugar. Por exemplo, eu como sou profissional de construção civil, por exemplo, eu trabalho na Odebrecht. Aí alguém pergunta, você trabalha em que empresa? Eu trabalho em Odebrecht, que é preposição que indica o lugar. Em que escola você estudou? Eu estudei na escola, etc. Tem tantas escolas, né? Mas vamos supor, eu estudei na escola Antônio Balbino. Pronto, eu estudei num colégio no interior, Escola Manuel Avelino. Então, em que escola você estudou? Estudei na Escola Manuel Avelino. Estudei em outros colégios também, de acordo com a série que eu fui atingindo. Mas esse é um ponto que você deve entender. Em Jesus, o que significa em Jesus? Está falando religiosamente. Jesus edificou uma igreja, da qual é chamado o nome do Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Então, o que está na Bíblia é igreja de Deus. Você não vai ver outra igreja nenhuma sendo citada na Bíblia, a não ser a igreja de Deus. Então, as pessoas, por exemplo, eu posso falar isso, me perdoe alguns irmãos aí que são assembleanos, mas eu fui membro da Assembleia e eu dizia, em nome de Jesus. Isso é tolice, meu irmão, isso é cegueira. Por quê? As pessoas falam palavras que não sabem o que falam. Por exemplo, quem fundou a igreja Assembleia foi Daniel Berg e Gunnar Wing. Então, espiritualmente falando, eu estava em Daniel Berg e Gunnar Wing. Entendeu? Então, quem está em Jesus está na igreja de Deus. Agora, se teve o tempo que o livro foi selado e foi o tempo que Satanás precisou para enganar todo o mundo, o que significa quando as pessoas que temem a Deus vai ouvir aquele homem que Deus enviou para mostrar as escrituras, a pessoa vai entender que Paulo escreveu o decreto. Apliquei essas coisas figuradamente a mim, Apolo, por amor a vós, a não ir além do que está escrito. Então, se a pessoa for pela Bíblia, isso está em 1 Coríntios 4, 6. Se você for pela Bíblia, significa que você tem temor a Deus, porque a Bíblia ela tem aviso para as pessoas não ser achado como mentiroso. Mas as pessoas receberam um espírito que eles se tornam inimigo de Deus e alegam que estão sendo servo de Deus. Pois em João 16, versículo 2, Jesus falou aos apóstolos que muitas pessoas iam matar eles alegando que estavam fazendo um favor, como que eles estivessem fazendo um favor a Deus. Então hoje assim tem pessoas que não matam porque tem medo de ir preso, mas como Jesus Cristo disse, se um coração já desejou matar, já matou. Então muitas pessoas hoje são homicidas. Por quê? Porque nós, membros da Igreja de Deus, aprendemos que não devemos passar do que está escrito, mas as pessoas que foram embriagadas por espíritos malignos estão odiando as pessoas que estão dizendo o que está escrito: há um só corpo, há uma só igreja verdadeira. E as pessoas devem
entender que se aquilo que está vivendo não é das Escrituras Sagradas, deve deixar. Jesus disse, 15:14 de Mateus, deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. É só isso que eu quero dizer para todos vocês, meus queridos. Vocês querem a salvação? O caminho é a igreja de Deus. Infelizmente, se alguém está em uma igreja que não é a que está escrita na Bíblia, está caminhando para o buraco. Infelizmente. Mas, independente de você me amar ou me odiar, eu tenho a obrigação de falar as palavras de Deus para que você, naquele grande dia, não venha dizer que não ouviu e não venha acusar o Deus Todo-Poderoso que Deus nunca enviou alguém para falar as palavras dele. Porque Jesus disse em parábola ao rico e o Lázaro, o rico queria voltar à terra para anunciar. E aí Jesus disse que o pai falou assim, lá ele tem os profetas que eles ouçam. Agora você vai dizer, você está dizendo que eu sou profeta, que você é profeta? Você vai olhar para minha cara e dizer que eu estou dizendo que eu sou profeta? Meus queridos, nunca você vai ver um membro da igreja de Deus estar apresentando a si mesmo. Estamos falando a palavra de Deus que está escrito, de que a igreja verdadeira é a igreja de Deus. Não somos representantes de si mesmo, mas testificamos as palavras de Deus. E não forçamos a ninguém a se tornar um cristão verdadeiro, mas anunciamos a palavra de Deus para que vocês que têm temor a Deus se humilhem perante as palavras de Deus que estão nas Escrituras, para que Deus exalte naquele dia. Mas as pessoas que estão acompanhando os falsos profetas e estão resistindo às palavras de Deus que está escrito na Bíblia, infelizmente, nós não devemos julgar a nenhum de vocês. Mas como eu disse antes, o Evangelho está sendo anunciado pelo caminho antigo através da igreja de Deus. Eu peço a Deus que tenha misericórdia da vida de todos vocês que ainda não são membros da igreja de Deus e que vocês peçam a Deus para abrir os olhos de vocês e levantar vocês da sepultura da qual muitos pastores têm matado muitos de vocês que pensam que está vivo, mas infelizmente estão mortos. Boa noite.